Vamos começar agora a parte 2, que é conhecendo o seu negócio, né? Muitas pessoas acham que conhecem o seu próprio negócio, né, mas operam dentro de uma miopia de mercado, de um piloto automático e assim por diante. Então, muitas vezes, a nossa vida está no piloto automático e é reflexo, né, e isso reflete de forma direta nas nossas empresas. Como é que é a sua empresa hoje? Ela é uma extensão sua? Você conhece bem a sua empresa de forma profunda? Né? Mas antes de a gente conhecer, fazer esse diagnóstico da nossa própria empresa, a gente precisa entender aqui que é um negócio, né? E na essência, o que é um negócio? Né? Antes de a gente conhecer, né, os nossos próprios negócios, a gente tem que entender o que é um negócio, de verdade. O negócio é uma troca organizada de uma mercadoria, de um produto, de um serviço, o que seja, por um valor financeiro, uma compensação financeira. É assim que o mercado funciona. Por mais que a gente tenha objetivos nobres, tenha propósitos nobres, se não houver uma oferta mercadológica, ou seja, se não houver alguém buscando aquilo que esteja vendendo, não tem negócio. Né? As pessoas falam que o propósito tem que vir na frente do dinheiro. Ok, tem que vir na frente do dinheiro, mas ele não é excludente. O dinheiro, a questão financeira, por assim dizer, ela tem que estar bem alinhada com o propósito. E a gente sente um pouco de culpa nisso, né, de falar sobre o dinheiro, dá a impressão que somos exploradores, dá a impressão que nós só visamos o dinheiro, mas sem o dinheiro, sem a sustentabilidade financeira, absolutamente nenhum propósito resiste. Ok? E quais os pilares que definem um negócio? Você tem o comércio, que é a venda de produtos tangíveis, ou seja, coisas que a gente pega na mão, coisas palpáveis, como alimentos, roupas, carro, enfim, uma série de coisas que a gente consegue transformar. A gente tem os serviços, né, que é a venda de soluções e atividades intangíveis, pode ser uma consultoria, pode ser um curso, um serviço médico, assim por diante. E a gente tem a indústria, que transforma, né, transforma geralmente matéria-prima, que a gente extrai ou da natureza ou de uma outra fonte, e transforma em produto para ser vendido. Né? Então, a gente basicamente, o mercado opera com essas três formas de negócio. Okay? E o que uma empresa faz? O que uma empresa deveria supostamente fazer? Né? Curar uma dor? Né? Resolver um problema? Viabilizar uma oportunidade? Ajudar a superar um desafio? Criar uma angústia? Tudo que a gente vende, seja produto ou serviço, tem que resolver um problema. Né? E a gente pode abrir esse leque de problemas, essas possibilidades de problemas, utilizando com outros vetores, como dor, como o próprio problema, como oportunidades, até um desafio, uma angústia. Isso vai ser mais determinante, né, na pesquisa de mercado, ou seja, para quem nós estamos querendo vender os nossos produtos. E quais as premissas necessárias para a gente conhecer profundamente o negócio? Né? Primeiro é saber o que esse negócio resolve de problema, qual é o diferencial dele. Todo negócio, ainda mais hoje, né, estamos vivendo uma era de hipercompetitividade, ele tem que ser algo que se destaque. Pense comigo, se você vai abrir um negócio, pense que a humanidade sobreviveu até aquele momento sem o seu negócio. E ela vai continuar sobrevivendo ainda sem o seu negócio. Então, por que a gente começa a empreender? Por que a gente começa a ter um negócio mesmo em profundidade? A gente tem que saber o porquê disso. Senão a gente vai ser só mais um. E lembrando que o índice de mortalidade das empresas, em média, é de 70% até o quinto ano. Então, é um ambiente muito competitivo, é um ambiente muito duro. E se a gente não tiver um diferencial, saber que realmente o que a gente faz, e esse diferencial ter uma aplicação de mercado, né, a nossa propensão a morrer enquanto negócio é muito maior do que a de sobrevivência. Segundo passo, analisar o mercado. Né? Por mais que a gente tenha objetivos nobres, né, por mais que a gente tenha um propósito bem estabelecido, bem nobre, que às vezes não pode ser só o dinheiro, a gente tem que entender quem são os nossos fornecedores, nosso público, as tendências de consumo, né, as ameaças e oportunidades. Se a gente analisar tudo isso, né, a gente está fadado a morrer. E se a gente, até mesmo antes de abrir um próprio negócio, não tiver essas informações, o risco é muito maior, é muito mais propenso a gente fechar o nosso negócio, às vezes até muito antes dessa escala de tempo do que qualquer outra coisa. Então, até mesmo antes de a gente abrir um negócio, um planejamento, é importante que a gente faça essas perguntas. E, em geral, as pessoas não fazem. Né? Não estou condenando quem faz, se é certo ou se é errado,
mas é uma prática que a gente vê que as pessoas simplesmente abrem os seus negócios por estarem tão cegas, acreditando tanto no seu propósito, que acabam, né, por esquecer que o negócio é negócio, ele vive de mercado. O próximo passo é o plano de marketing. Por que o plano de marketing é importante? Porque ele vai estabelecer a forma como os nossos clientes vão nos acessar. Até mesmo antes de abrir os nossos negócios, a gente tem que entender minimamente qual é o nosso público, qual é a serventia, benchmark, uma série de outras coisas importantes que estão dentro de um plano de marketing para que a gente possa ter sucesso. Depois a gente tem que desenhar um plano operacional, ou seja, quais são os nossos processos, nosso fluxo de trabalho, as responsabilidades, quais os recursos que a gente vai ter. Ou seja, como é que o nosso negócio funciona. Né? E por último, um controle financeiro, ou seja, saber o nosso preço, o nosso estoque, quanto estamos vendendo, quanto estamos lucrando, quais são os nossos impostos, ou seja, né, todo um fluxo de caixa. Parece óbvio que eu estou falando aqui, que todo mundo deveria ter, e supostamente todo mundo, de uma certa forma, faz, mas se observarmos de antemão tudo isso, a nossa vida vai ser muito mais fácil e a gente vai conhecer o nosso negócio muito melhor. Então, se atenham a esses pilares, até mesmo antes de lançar um negócio ou no decorrer do seu negócio, para que você conheça ele em profundidade, para saber se ele está dando lucro ou não, se está dando o resultado esperado ou não. E quando a gente pensa em negócio, a gente tem três caminhos de futuro possíveis. Que é uma empresa para ser vendida, ou seja, você abre uma empresa para que futuramente você tenha, né, uma possibilidade de que alguém compre essa empresa. Depois você tem uma empresa para ser herdada, ou seja, ela vai ser, né, doada ou delegada para algum familiar, para alguma outra pessoa. Então, o seu período durante a empresa vai cessar. E uma empresa pode ser encerrada depois de um período. Então, não há outros caminhos para uma empresa a não ser esses três, em termos de futuro. Então, ou você vai vender a sua empresa, ou você vai dar a sua empresa, né? Alguém vai herdar a sua empresa, seja um parente direto ou não, ou até mesmo encerrar depois de um determinado período. Tá? É importante a gente determinar o que a gente quer com as nossas empresas, mesmo que seja lá no planejamento, lá na raiz. E você, se considera uma pessoa empreendedora? A sua característica de empreendedor, né, de empreendedorismo, está conectado com a sua empresa? Para que sua empresa tenha sucesso, existe uma série de tipos, né, uma classificação de empreendedores, cada um com um perfil diferente. Não é melhor ou pior, são perfis diferentes, mas a categorização, a classificação desses perfis vão determinar o seu modelo de negócio, a sua relação com o seu risco, né, sua visão de crescimento e o tipo de cliente, produto e mercado que você escolhe. Então, existem diversos segmentos de mercado hoje em dia, inúmeros, nunca se viu tantos segmentos de mercado como a gente tem hoje, e para cada segmento exige um perfil de empreendedor diferente. Vamos conhecer alguns deles? Tem o empreendedor público, que são os empreendedores que estão dentro da esfera pública, dentro dos governos, dentro de plataformas governamentais. Depois a gente tem o empreendedor serial, que é o empreendedor que tem vários tipos de negócios, né? O negócio dele é ter negócios, não importa o segmento, não. Então ele consegue operar e transitar em diversos segmentos de mercado. Depois a gente tem o empreendedor de conhecimento, são as pessoas que vendem conhecimento, ou seja, podendo ser o próprio conhecimento ou conhecimento franqueado de outras pessoas. Depois a gente tem o empreendedor padrão, ou seja, o empreendedor que adota um segmento e vai até o fim com esse segmento, que são as pessoas que, em geral, têm um negócio físico ou local. Depois a gente tem o empreendedor individual, ou autônomo ou profissional liberal, que são os médicos, dentistas, advogados e assim por diante. São pessoas que empreendem, que têm os seus negócios dentro de profissões regulamentadas de alguma forma. Depois a gente tem o empreendedor social, que são os empreendedores que visam causar algum impacto social em grande escala. Temos também o empreendedor digital, que opera no meio digital, que ajuda as pessoas a escalarem os seus negócios e criarem produtos digitais. A gente tem o empreendedor informal, que são as pessoas em geral que estão começando, que não têm ainda toda a sua regulamentação, toda a sua base empresarial estabelecida. Tá. E o que é importante da conclusão, né? O que a gente tem de conclusão depois que a gente passou por algum desses perfis, né?
que cada perfil tem suas características positivas, negativas, que se adequam, que não se adequam ao tipo de negócio, né? E para cada negócio, para cada perfil, exige, né? Se exige uma estratégia diferente. Então, a gente entender qual é o nosso perfil de empreendedor vai ajudar a gente a entender qual é o tipo de negócio que a gente tem, e a gente entendendo essas duas coisas, com certeza os nossos negócios terão mais sucesso. Dando seguimento aqui, a gente tem a maturidade empresarial, ou seja, dentro de uma escala de tempo onde a sua empresa se encontra. Né? Depois de determinado tempo de operação, de conhecimento de mercado, a gente tem que identificar que momento da empresa nós estamos ali. E a gente tem os seguintes momentos, que é a startup, que é a empresa logo no seu início, então ela ainda foca a sobrevivência, foca a sustentabilidade, foca a se impor no mercado, validar clientes, assim por diante. Tá? Depois a gente tem a fase da inovação e crescimento, que a gente supera essa fase de startup, né, e começa a estabelecer processo, começa a se aprofundar nos nichos, começa a ter uma proposta de valor um pouquinho mais clara. Depois a gente tem a fase da expansão, ou seja, a empresa já está consolidada com seus processos, ela já sabe como opera, ela já sabe como funciona, ela vai começar a expandir. Seja isso numa escala de produtividade, seja isso em processo, seja isso em market share, seja isso até em expansão física mesmo, abrindo outras lojas, outras filiais, assim por diante. E depois a gente tem a maturidade, que é o foco em eficiência, melhoria contínua, aumento de margem, consolidação e legado. Ou seja, a empresa já atingiu o seu máximo potencial e dali em diante ela vai administrando para que nada mais aconteça. Né? Não no sentido de expansão, mas no sentido de queda de produtividade. E para a gente concluir aqui, né, conhecer o seu negócio não é uma etapa, é uma disciplina contínua. E o que isso significa? Né? Ter clareza de quem você é, ter clareza do que seu negócio é em profundidade, ter clareza de quem você serve, ter clareza do que você oferece para as pessoas que você está servindo e ter clareza para onde está levando a sua empresa, ou seja, qual é o futuro que você determina para ela. Aqui a gente tem 5 perguntas poderosas depois dessa jornada de autoconhecimento que podem te ajudar, né, a ir mais fundo ainda, de uma forma direta, né, nessa jornada de conhecimento do seu negócio, que é: qual o problema que o meu negócio resolve? Você consegue responder isso de uma forma simples e direta? Quem exatamente é o meu cliente ideal? Você tem na cabeça a personificação da pessoa que é o teu cliente ideal? Você consegue se imaginar, você consegue dialogar com essa pessoa? Qual é o seu diferencial percebido? Ou seja, o que você oferece de diferente que o mercado realmente perceba essa diferença? Depois, se minha empresa está estruturada para sobreviver, crescer, expandir ou maturar, muita gente é pega, né, de surpresa no processo de crescimento por falta de estrutura. Muitas empresas, inclusive, quebram porque elas crescem de uma forma rápida e desproporcional à sua capacidade, né, de crescimento, de expansão. Meu negócio está alinhado com o meu propósito, meus valores e meu estilo de vida? Será que isso está acontecendo? Será que a nossa essência está sendo conectada com a nossa empresa, como nós vemos no mercado? Foi um prazer ter você aqui. Consulte o material deste módulo e nos vemos no próximo. Até mais!